Boa tarde também nossos amigos da internet, né? Estamos iniciando mais um trabalho aqui nessa tarde agradável, né? De feriado aqui, muito gostoso, o tempo está ótimo. E então, já que nós estamos aqui, né? Viemos dedicar um tempo para o estudo, para um aprendizado, né? Eu vou passar rápido os recados da casa, depois a gente começa o preparo. A casa tem trabalho todos os dias, né, praticamente, estão fixados na entrada aí, no quadro de avisos, e também tem no nosso site, no www.casadocaminhodesantana.com.br. Tá. Com exceção de sextas-feiras, onde é feito um trabalho, né, para os dependentes químicos, principalmente para os seus familiares. Então, é um trabalho sério, para quem conhecer alguém e quiser indicar aqui para casa, né? Não é tratamento médico, né? É um tratamento onde a gente passa orientações e todo tipo de ajuda que for possível, certo? E no domingo a gente tem a evangelização infantil, é outra coisa também que é muito importante, né? Nós a começarmos com nossas crianças logo cedo, ainda mais hoje, né? Que o mundo está bem conturbado, né? Bem difícil a convivência, né? Quanto mais essas crianças aprenderem sobre amor, sobre Jesus, com certeza nós vamos ter um futuro melhor. A casa também tem o lado social, né, dela, que ela faz distribuição de cestas básicas. Isso ocorre todo segundo sábado de cada mês. Sábado passado aconteceu esse trabalho, né? É um trabalho muito gratificante para quem faz, né, e para quem ajuda, principalmente vocês, né, que nos ajudam tanto. A gente aproveita para agradecer sempre as doações que recebemos de todos os amigos da casa, né, que graças a Deus estamos conseguindo fazer, né, esse trabalho a que a gente se propôs. São famílias cadastradas na casa, né, um trabalho sério também. E nós temos aí hoje atendimento a 85, expandindo sempre para 90 famílias, né? A ideia nossa é sempre estarmos com 90 famílias. E se Deus ajudar-nos, a situação melhorar, quanto mais a gente puder ajudar, melhor é. E também temos o trabalho de distribuição de lanches. Esse ocorre todo sábado à tarde, por volta das 5 horas, o pessoal vem para cá e se prepara, né, para levar um lanchinho para nossos amigos que estagiam nesse momento, né, como moradores de rua. Ali levar uma palavra também amiga para eles, uma oração, um carinho e um alimento, né, também. Todo sábado à tarde, por volta de 5 horas, o pessoal está aqui. Também agradecemos quem colabora com essa equipe, quem quiser colaborar também, estamos de portas abertas. E temos, né, o livro também, Mirabelle. Quem tiver interesse, né, temos aí na livraria os exemplares para vender. Nós temos o volume 1 e o volume 2. Esse foi um trabalho que foi editado pelo GEV, que é da própria casa. Tá? Então, também a arrecadação é para ajudar a casa, quem puder colaborar, nós agradecemos bastante. Tá, ok? Sobre a nossa rifa, né, praticamente nós conseguimos vender quase todos os números, graças a Deus, né? Então, se tiver, tem bem poucos, mas quem quiser, ainda a gente pode ver se ainda tem alguém que não conseguiu vender. Estamos aí, tá, ok? Então é isso. Agora eu vou convidar vocês a cerrar os olhos, deixar essa harmonia, essa paz que habita esta casa, essa casa tão bondosa, onde nos sentimos tão bem quando estamos. Essa casa que com certeza sempre está em harmonia, pelos bons espíritos que aqui frequentam, pelos seus mentores. Então vamos deixando que essa paz adentre todo o nosso pensamento, o nosso coração. Vamos pedindo licença, então, a Deus nosso Pai, para iniciarmos agora essa parte do estudo. O nosso trabalho se faz em duas partes. Primeiro estudamos, discutimos algum tema e depois a aplicação dos passos. Então nós pedimos licença para iniciarmos agora essa parte, contando sempre com a presença do Mestre Jesus entre nós, pois foi Ele mesmo que disse, onde Ele estivesse mais de um em seu nome, Ele estaria lá, sempre presente. Então vamos sentindo esse Jesus vivo no meio de nós,
E a presença também desses bons amigos espirituais que estão sempre aqui nessa casa. Também pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que abra nossas mentes, para que tenhamos entendimento de tudo que vai ser dito, tudo que vai ser estudado, e que nós tenhamos um bom aproveitamento de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Eu convido o nosso irmão Aquil. Hoje o tema é Agressores e Nós, é do livro Rumo Certo, né? Do Chico pelo Emmanuel. Tá? Faz favor. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Aos nossos amigos internautas, o nosso abraço fraternal também. E é com muita felicidade que a gente vem aqui encontrar vocês para a gente conversar, como o Vladimir falou, estudar, conversar, aprender um pouquinho. A gente aprende muito aqui, principalmente aqui no púlpito, né, Silvio? Um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. E como o Vladimir falou, é do livro Rumo Certo, do Chico Xavier, ditado pelo querido Espírito Emmanuel. Capítulo 15, Agressores e Nós. Emmanuel escreve nesse texto que nas vivências do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós classificamos como inimigos todos aqueles que nos ferem de alguma forma. Isso é Emmanuel falando, não sou eu não, é Emmanuel que fala. Isso é verdade, não é, gente? Então, se a gente pensar no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no trânsito, em casa, nas filas dos bancos, supermercado e outras filas, nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, existe essa problemática. Inclusive, tem um livro, eu esqueci o nome daquele livro, Aconteceu numa Casa Espírita, que relata bem isso, a influência da espiritualidade nos encarnados que geram uma inimizade. Isso tem em todas as áreas. Eu arrisco dizer que faz parte do nosso aprendizado aqui na Terra, que é um planeta de expiações e provas. E quando isso não acontece com pessoas ou do nosso relacionamento, pode acontecer de uma forma muito mais avassaladora, que é o inimigo de nós mesmos. Nós criarmos dentro de nós um inimigo próprio. Como isso acontece, a gente não dá valor ao que a gente é, ao que a gente faz, ao que a gente pode, ao que a gente tem. Também é um outro tipo de inimigo muito feroz. E frente a essa realidade que a gente falou, Emmanuel faz uma pergunta lá no texto. Começa: e como suplantar esses desafios? É um desafio inimigos, mas acontece em um monte de realidades. Então ele pergunta: como suplantar esse desafio? E ele fala aqui, o texto dele, as ciências psicológicas. Quem que é psicólogo? Isso não é? Psicanalista? Está no ramo, né? O Emmanuel fala: as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, limpando de quaisquer ressentimentos, e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Resumindo tudo isso, se é que eu estou certo falando dessa forma, quer dizer o seguinte: olha, bota para fora, não engula sapo, não leve desaforo para casa. Deite no divã. Ou deite no divã também. Então, esse é um lado, né, que Emmanuel cita lá no seu texto. Por outro lado, ele vem falar: mas tem um outro lado também. O que Jesus nos fala sobre inimigos? Perdoai 70 vezes 7. Então, são as duas vertentes, né? E nós sabemos que a ira, a raiva, o ódio, né, que as inimizades
entre aspas, nos provocam, são energias não muito boas, né? Não são muito positivas. Quando a gente fala tanto para o nosso corpo físico, nossa mente, quanto para o nosso corpo espiritual, essas energias que a gente gera são péssimas, né? Fazem muito mal. E aí, Emmanuel volta a perguntar para a gente: então, como buscar a paz interior que se nos expresse por harmonia espiritual e saúde? Então, a gente pode tratar o nosso corpo, como a Sandra falou, terapias, psicólogos, psiquiatras, né? Terapias alternativas, cromoterapia, yoga, meditação, práticas esportivas também são meios de buscar o equilíbrio. Mas aí a gente está tratando do quê? Disso, nosso corpinho. E ele fala que o nosso corpo espiritual nós podemos tratar como? Principalmente através de orações, poder das orações, evangelho no lar, assistir palestras, como conversando, como nós estamos fazendo aqui, leituras, tratamentos espirituais de passe magnético, espiritual e tudo mais. Mas aí Emmanuel, né, como a gente conhece Emmanuel, ele continua, né? Mas só isso daí é suficiente? Vocês acham que é suficiente? Só isso? Ele fala, não. Isso tudo é bom, é necessário, porém não é suficiente. Falta um complemento imprescindível. Quando nós estamos falando de inimigos, hein? Inimigos, estamos falando de inimigos, adversários, opositores, né? Contestadores, alguma coisa desse tipo. Falta, além de todos os tratamentos que nós falamos, falta um ato que é muito importante, que Jesus fala tanto, que é o perdão. E como fala Jesus, né, o perdão verdadeiro, não o perdão de boca, de cabeça, mas o perdão de coração, de alma. Isso nos fala quem? Jesus, que foi, além de grande filósofo, um grande psicólogo, né? E quando a gente fala de nós mesmos, quando nós falamos da agressão que a gente tem, cria um inimigo próprio, é o auto-perdão. Isso algumas vezes é muito difícil, em função de nossas histórias, nossas vivências, nossas experiências. Mas não é impossível, né? Por quê? Porque perdoar é um processo. E é por isso, devido à sua importância, que Jesus, Emmanuel, todos os grandes expoentes da doutrina falam sobre perdão. A gente entra na casa espírita, quantos expositores não falam perdão? As leituras, bibliografias, né? Todas as aulas, todas falam sempre sobre perdão, 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 como uma coisa muito importante. Porque perdoar é um processo. Por que é um processo? Vamos supor, Joãozinho vem e fala mal de mim. Eu fico sabendo, falar, Joãozinho, eu vou perdoar o Joãozinho, que ele falou mal de mim, fez uma fofoca sobre mim. Vou perdoar. Mas se eu estou perdoando, é porque eu já condenei o Joãozinho. Porque para perdoar, eu tenho que perdoar alguma coisa que alguém me fez uma coisa de mal. Se for de bom, eu não vou perdoar. Não é verdade? Então, eu perdoei Joãozinho, mas nesse meu perdão já está embutido o quê? A condenação. Eu condenei e perdoei. Mas para condenar, pessoal, o que precisa ter para condenar? Um julgamento. Então eu julguei, achei que o Joãozinho é culpado, condenei, mas eu sou bonzinho e vou perdoar. Julgar, condenar, perdoar. Mas para julgar, o que eu preciso fazer? Eu preciso acusar. Eu preciso falar, não, Joãozinho me fez mal, ele fez uma fofoca, falou isso de mim. Eu acuso. Aí eu julgo, condeno,
Depois, como eu sou um excelente cristão, bonzinho, um anjinho, vou lá e falo, perdoa o Joãozinho. A gente não pensa nisso, mas é assim mesmo. E esse processo, gente, é extremamente dolorido. Principalmente se acontecer em casa, com seus familiares, esposo, esposa, irmão, irmã, filho, filha. Passa pela mesma coisa. E a gente pode pensar, puxa, perdoar é bonito, mas Jesus fala tanto que perdoar é bonito, 70 vezes 7, perdoa sempre. Sim, mas ele fala algumas outras coisas também desse processo. Ele fala, não faças ao próximo o que não gostaria que te fizesse. Então não acuse. Se não querem que te acuse, não acuse os outros. Lá no comecinho, acusar. Ele fala também, a gente ouviu tanto falar sobre isso, não julgues, para não ser de julgados. Ele falou isso também. Se a gente conseguir seguir qualquer uma desses ensinamentos de Jesus, a gente já quebra esse processo tão dolorido de chegar até lá. E se passar por tudo isso, mesmo assim, a gente chegar lá, perdoe. Por que ele fala, pelo menos perdoa? Gente, quando a gente não perdoa, o que fica dentro da gente? Raiva, mágoa, ódio, rancor, tudo que a gente pensar de esse ranço negativo que fica lá. Você passou pelos processos, você acusou, você julgou, você condenou. Jesus fala para não fazer nada disso, mas a gente faz, eu faço e foi. Mas pelo menos então, Jesus fala, pelo menos perdoa, para não fazer mal para você e para o outro também. Porque quando a gente perdoa, a gente tira esse ranço. Jesus também ensina, da nossa limitação aqui, não precisa perdoar e sair lá, abraçar, beijar, né, segurar, acarinhar, dar presente para o seu inimigo. Não. Simplesmente perdoe, né, e de coração, fala, olha, não tenho raiva de você, te perdoo, está tudo bem. Difícil pra caramba, né? Muito difícil. O processo todo, a explicação toda é simples e lógica, como são todos os ensinamentos de Jesus. A gente que é a cabeça dura que fica martelando o contrário, mas é isso. Por isso a importância do perdão, que deixa de fazer mal para nós e para o próximo. Jesus, com esse ensinamento, ele quer o quê? Com todas essas etapas, que a gente não sofra. Nós somos filhos dele. E nenhum pai quer que o filho sofra. Então, ele ensina para a gente não sofrer. Né? E esse processo todo depende de quem? Dele? Não, ele explicou tudo, está tudo bonitinho aí. Depende de nós, o famoso livre-arbítrio. Né? Que o pai também nos dá com muito amor. Então, esse ato de perdão depende só de nós. E o Emmanuel, no texto, ele fala lá uma historinha, e depois ele fala assim, olha, para você ter uma regra prática, para ver se a pessoa é realmente seu inimigo, que você acha, né? Você cria algumas vezes essa inimizade, né? Troca de posição com ela e vê como você se sente. Inverte. Você é ele, ele é você. E aí, nada por acaso, eu estava preparando o texto, me veio uma historinha que só que eu não sei de onde que vem, mas eu sei que é verídico, que eu tirei de algum lugar e na hora me veio. A gente fala muito sobre trânsito, inimigo do trânsito, né? Adversário do trânsito, competidor do trânsito, essa coisa que é loucura que é São Paulo. E essa história, pelo menos eu sei como sendo verídica, depoimento de uma mãe. Então, essa mãe disse que estava dirigindo, ouvindo o rádio, tranquilo, indo para o trabalho, mas estava adiantado, estava tranquilo, dirigindo tranquilo. E atrás dela vem um carro dando sinal de farol, buzinando, querendo ultrapassar com pressa, aquelas coisas que a gente não conhece aqui em São Paulo. E vem, toca em cima, e ela fica assim, poxa, mas calma, eu vou, né?
aquelas coisas que a gente responde, sai mais cedo, acorda mais cedo, né? Aquelas coisas que a gente sempre faz, né? Nós espíritas não fazemos, né? Mas os outros fazem. Eu sou exceção, eu faço. E aí a pessoa vem, quer passar, e ela dá um jeito em dar a passagem, a pessoa passa rápido, acelerando, ela vê que é um senhor de idade e passa. E ela, então, faz aquilo que a gente não faz, xinga, blasfema, faz o sinalzinho de dedo, né, positivo, aí com dedo, e xinga até não querer mais, e deixa ele embora, ele vai embora. Ela continua o seu trajeto. Aí toca o seu celular. Ela para no semáforo, aproveita, pega o celular, olha, mensagem. Olha, a van onde estava seu filho sofreu um acidente com todas as crianças estão bem, estão no PS tal, pronto-socorro tal. Por favor, dirija-se para lá. Ela olha, o que ela faz? Arranca voando com o carro. Lógico, ela viu, sai em alta velocidade, e aí ela faz exatamente o que fez aquele motorista que passou. Vai, buzina, toca, tenta, lógico, aquele desespero, né? E vai. Chega no pronto-socorro, vai lá, onde estão as crianças, tal, aí ela encontra, felizmente, o filho dela com leves escoriações devido à quebra de vidro só. Os cortinhos, vem, abraça o filho, tudo, fala com os professores, tudo em ordem. Abraça o filho e sai pelo corredor e vem abraçado ao filho. Quando ela chega, ela vê uma maca chegando, com uma vítima, um médico e um enfermeiro. Quando ela vem chegando, quando ela chega do lado, ela olha para o rosto do médico, é aquele senhor que a ultrapassou, que estava com pressa, que estava desesperado para chegar. Ele queria chegar no pronto-socorro para atender as vítimas. Verdade ou não? Não sei. Eu não sei de onde eu tirei essa história. Eu lembro que tem, mas, inclusive, não foi... foi uma coisa que foi realmente intuída. Eu estava lá, escrevendo a palestra de hoje, apareceu isso. Eu falei, olha, comenta isso. Isso é um exemplo, gente. Para a gente sempre inverter a situação, como Emmanuel fala. Troque de posição com o seu inimigo, com o seu opositor, com aquele que está te incomodando. E as coisas mudam muito. Essa é a sabedoria do Emmanuel. Eu amo Emmanuel. E aí chega no último parágrafo do texto, Emmanuel, através das mãos do querido Chico Xavier, né? Eu vou confessar uma frustração que eu tenho. Ontem na aula, a gente estava com os alunos e tudo mais, né? Eles me perguntaram para a Raquel também, vocês conheceram o Chico? Eu falei, não, essa é a minha frustração. Infelizmente, não. Mas a gente conhece pelas suas obras. E aí, Chico escreve o que dita Emmanuel. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo. E sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos, com todas as nossas forças, do coração, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí encerra o texto do Emmanuel. E como a gente tem tempo, cadê o Vladimir? Vlad, agora é o nosso momento. Agora é o momento da fábula, né? E a gente vai então contar uma fábulazinha que vai reforçar tudo isso que nós conversamos, que nós estamos aqui aprendendo. O Vlad e eu somos fã das fábulas, principalmente, bom, da moral da história a gente não gosta muito, porque é um puxão de orelha, mas da história, a história é gostosa.
Então, eu não sei, se alguém já conhecer, por favor, me desculpem, né? Mas serve como uma recordação e serve como um relembrar. É a fábula do camelinho, camelinho, chamado Zezito. Alguém conhece? Fábula do camelinho? Conhece? O Vladimir não, ele conhece todas. Vamos ver. Então, era uma vez um pequeno camelo muito bonitinho chamado Zezito. Um dia, Zezito, conversando com a sua mamãe, como toda criança curiosa, começou a fazer algumas perguntas interessantes. Zezito, para quem tem filhos aqui, estava naquela época do porquês. Por quê, mãe? Por quê? Por quê? Por quê? Então, mamãe, para que servem esses cascos, né, os cascos pés, com esses dedos que nós temos tão interligados? A mãe, percebendo a curiosidade do filho, né, estando naquela idade dos porquês, respondeu: filho, esses seus cascos, nossos cascos, são assim para que nós não afundemos na areia do deserto. A areia do deserto é muito fina. E com esses cascos, nós não temos problemas, nós não afundamos. Ela falou: ah, mamãe, legal. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre o nosso corpo. Mamãe, para que a gente tem essas sobrancelhas tão grossas aqui? Por que elas são assim, tão grossas e espessas? Filhinho, são assim para te proteger das tempestades de areia do deserto. Com elas, os seus olhos ficarão protegidos quando ocorrerem os redemoinhos, os vendavais de areia. Zezito estava entendendo, aprendendo e, assim, maravilhado, né? Como a natureza era tão sábia. Então ele resolveu perguntar mais uma vez: mamãe, e essas corcundas que a gente tem, por que a gente tem essas duas corcundas nas costas? Para que servem? Filhinho, o deserto é uma região muito inóspita. Há pouca água e pouco alimento, isso é verdade mesmo, né? Essas corcundas são as nossas reservas de energias que temos que usar para atravessar os desertos. Zezito se encantava com cada resposta, seus olhinhos brilhavam com cada explicação que sua mãe dava, mas também, ao mesmo tempo, começou a aumentar a sua intriga pessoal. Então, ele ficou assim, com aquela cara de interrogação para a mãe, e perguntou: mamãe, então quer dizer que estes cascos, essas sobrancelhas, essas corcundas que nós temos são para atravessar o deserto? Sim, meu filho. A sua natureza e as suas características são propícias para que você consiga andar e viver no deserto. Aí Zezito, com um sorriso meio maroto assim na cara, olhou para a mãe e perguntou: mamãe, se eu tenho uma natureza para andar no deserto, viver no deserto, o que é que eu estou fazendo neste cercado, parado aqui neste jardim zoológico? Moral da história. Aí é que dói. Lembrando tudo que nós conversamos no nosso texto sobre orgulho e tudo mais. Moral da história. Da mesma forma, vivemos nós, seres humanos. A nossa natureza e as nossas características são recheadas de amor, caridade, humildade. Como os camelos têm suas características. Todavia, muitas vezes, nos enclausuramos no orgulho e no egoísmo. Resumindo, o que a gente tem que fazer, usar bem o livre-arbítrio, porque nós não estamos presos num zoológico, nem numa jaula, nem num recinto.
Deus nos deu essa liberdade com livre-arbítrio de podermos usar nossas potencialidades. Todos nós temos dentro de nós. Somos criados de espíritos simples e ignorantes, mas com todo um potencial de qualidades que o Pai nos deixou como legado, como presente. Simplesmente precisamos usar. E Ele não pede para a gente se transformar em anjinho da noite para o dia. Não. O que Ele pede é que a gente comece. Comece o processo. Nós não estamos presos como Zezito está. Muita paz a todos. Muito obrigado. Aqui. Era essa, não? Essa mesmo. Uma hora eu descobri uma fórmula que o rádio não conhece. O Zezito é isso aí, bem esperto. Que intrigava ele, né? A mãe foi respondendo. Bom, agora é o momento do aqui o responder, se vocês assim quiserem, fazer alguma colocação, alguma resposta, alguma pergunta. Hora de participação. Um comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Um enriquecimento, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estava lembrando agora quando você falou dos exemplos que a gente tem no dia a dia do julgamento. Ele é tão natural que às vezes nós julgamos até coisas que para nós parecem coisas pequenas, né? Coisas tão ínfimas e a gente se pergunta como que fulano foi capaz de fazer isso? E às vezes para nós acontecem coisas tão pequenas, nós fazemos uma tempestade no copo d'água. Então a gente precisa aprender que se nós reconhecermos que somos encarnados, né, isso já não nos dá o direito de validar qualquer julgamento. Né? Nós também estamos em evolução, em aprendizado, e cabe somente nós ajudar essas pessoas, sem fazer o julgamento de maior ou pior, né, grande ou pequena dificuldade de cada um. Né? Obrigado. Seu nome é? Guilherme. Guilherme, obrigado pela colaboração. E é verdade, Guilherme. Porque Jesus não exige da gente grandes obras. Nós não precisamos ser como Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, muito menos de Jesus. Ele quer que a gente faça a nossa parte, que é nessas coisas pequenininhas que a gente tem. Começando na nossa célula máter, que é o nosso lar, nossa casa, independe de quantas pessoas vivam lá. Algumas vezes pode ser uma pessoa só vivendo lá e falar, e uma pessoa só tem inimigo? Sim, inimigo de si mesmo. Pode estar sozinho, vivendo sozinho numa casa. Também pode ser inimigo de si mesmo. Então, o que Jesus pede é que a gente comece isso, comece esse processo. E simples fato de você conseguir já ver isso é um princípio. Obrigado, Guilherme. Oi, Silvinho. Não, é só para você fazer alguma colocação, porque o Chico sempre nos serve de exemplo, né? E essa história dele é verídica. Dentre tantas outras, a gente sabe que ele deve ter vivenciado esse tipo de situação, mas uma foi narrada num livro em que ele cita até o nome do companheiro que estava se indisposto com ele por algum motivo, e aí ficou chateado e falou para o Chico, Chico, por favor, você me perdoa, né? Que eu não quis te ofender. Ele falou, não, eu não te perdoo, eu não perdoo. Falou, pô, Chico, você que é uma pessoa, né, que a gente acredita tanto, o amor. Ele falou, não, eu não te perdoo. Mas por que você não perdoa, Chico? Ele falou, não te perdoo porque eu não me ofendi. Então, a gente lembra que o difícil do perdão é primeiro aquilo que você falou, é a gente não se ofender. Porque se você não se ofende, você não precisa ficar preocupado em perdoar. É só você não acalentar, não acatar a ofensa. É claro que isso é a parte muito difícil, mas é aí que a racionalidade tem que nos trazer o equilíbrio do nosso conhecimento a nosso favor, evitando que a gente se disponha com a pessoa por coisas pequenas. Esse exemplo do Chico é fantástico. Não sei se você conhecia essa passagem do Chico. Obrigado, querido. Obrigado. O Silvio nos colaborou porque ele colocou mais uma etapa no processo. A gente falou em acusar, julgar, condenar, perdoar. Tem uma etapa antes que pode ser feita, não se ofender, como vocês falaram. Se não tem ofensa, como o Chico falou, não tem que perdoar. E a gente pode seguir esse exemplo do Chico, agora pegando uma parte, porque Chico Xavier, gente, dá para entender um ser humano igual nós aqui, carne e osso, que teve tudo na mão, fama, dinheiro, poder, prestígio,
tudo que nós, seres humanos, buscamos aqui, né? A maioria, pelo menos, busca com unhas e dentes. Ele abriu mão de tudo isso para fazer caridade, gente. Podia ter sido milionário, multimilionário. Só o Nosso Lar vendeu 1,5 milhão de livros. Nosso Lar, São 412 obras. Uma delas vendeu 1,5 milhão. Ele abriu mão de tudo. E morreu, como a gente sabe como morreu, como desencarnou. Então, ele, para mim, assim, é um exemplo, né? E vem corroborar com isso que o senhor falou. Nem se ofender, ele se ofendia. Obrigado, senhor. Mais alguém? Não? Então, obrigado. E só uma colocação rapidinha sobre a fábula. Né? A gente, essa história às vezes fica, como os exércitos falam, né? Então, por que eu estou preso? Estou nesse cercado, né? É isso que, eu acho que a maior mensagem dessa fábula é isso. Que você, às vezes a gente se prende. A gente não sabe por que as coisas não dão certo, a gente não sabe por que a doença veio, a gente não sabe por que... Mas é nós que, como você colocou, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância. E o nosso zoológico? Hã? Esse é o grande zoológico. É o zoológico. Lógico, então. Aí você fica, poxa, mas eu não consigo. Bom, todo mundo consegue. Mas você se fecha, né? Dentro daquela arrogância, daquela coisa, e você não consegue mesmo. Então, essa fábula cai muito bem nesse exemplo por causa disso. O Zezito era muito esperto, mas que nós consigamos ter essa esperteza, né? Que nós consigamos cada vez mais aprender, que é o ideal, e conseguir se livrar de todas essas coisas ruins. E Obrigado. só um último comentário, gente. Quando vocês foram falar sobre a doutrina espírita com outras pessoas, família, amigos, conhecidos, desconhecidos, procurem falar de uma forma simples. A doutrina é simples, os ensinamentos de Jesus são simples. E a gente tem que ser simples, prático e poder aplicar no dia a dia, sabe? É isso que nós conversamos hoje. Se a gente conseguir aplicar 1/10, nossa, já é uma grande vitória, né, senhor? Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado a você. Bom, agora é o momento de nós fazermos a nossa parte. Então, convido novamente vocês a cerrar os olhos diante desse clima, né, de harmonia e de paz. Vamos fazer essa doação em formas de vibrações. Vamos deixar esse amor, essa paz fluir. E vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja do corpo, físico ou da alma. Aqueles irmãos que estejam acamados, doentes, espera de uma cirurgia, que eles sintam-se agora fortalecidos com esse amor. Aqueles também que desrespeitaram as leis humanas e divinas, que também abram suas mentes para ter compreensão dos atos cometidos e que não repitam esse erro. Vamos vibrando também por aqueles moradores de rua, com as crianças abandonadas, aqueles nossos velhinhos também abandonados em asilos, às vezes nos seus próprios lares, os familiares não procuram mais, não visitam. Vamos vibrar, para que eles sintam também essa vibração de amor, de paz e de harmonia. Vibrando também pelo nosso planeta, que haja conscientização de todos aqueles que têm o poder na mão, para que as suas decisões sejam pautadas com honestidade, com amor, e que nós consigamos viver verdadeiramente como verdadeiros irmãos que devemos ser de todas as nações. Esse é um planeta no qual temos Jesus como governador e Deus nosso Pai como Criador. E devemos um dia conseguir, com certeza, vivenciarmos aqui como verdadeiros irmãos, professando um único Deus, uma única fé. Vamos vibrar, como foi citado hoje, por aqueles que ainda nos têm como seus inimigos, e que nós consigamos, através de um trabalho diário, nos melhorarmos,
nos conscientizarmos e procurar dar esse primeiro passo em busca do entendimento, vibrando por nossos familiares, locais de trabalho, nossos lares, e pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Que nós tenhamos um resto de feriado, um resto de quarta-feira muito bom, uma semana tranquilos, né, em paz, em harmonia, e que possamos voltar na próxima quarta para dar continuidade a esse trabalho. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos também aos nossos amigos da internet, né? E agora nós pedimos licença para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho, onde daremos continuidade com a segunda parte, que é a aplicação dos passes magnéticos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus.